Olá, ouvintes. Meu nome é Norman e eu sou aluno do curso de Licenciatura de História da Uninter. Hoje eu venho aqui convidá-los a participar de um mini-curso que faz parte do meu estágio supervisionado da disciplina Docência no Ensino Fundamental, no formato de extensão. Esse mini-curso será composto por 5 aulas, onde será abordado temas relacionados com o sistema da educação, suas desigualdades e dificuldades no momento da pandemia. Espero que todos gostem do conteúdo e até mais. A docência no ensino fundamental. O conteúdo do minicurso parte do tema central do filme O Menino que Descobriu o Vento, que se relaciona com a docência, onde aborda as dificuldades para se alfabetizar. Nesse minicurso, teremos um olhar para os professores e alunos na realidade atual do Brasil. De que forma a educação vive esse momento da pandemia? Como as escolas, professores e alunos estão lidando com essa nova forma de ensino remoto? O filme conta a vida de um menino por nome de William Kawakamba, que tem como seu maior sonho poder estudar e ser alguém na vida. Mas por ter nascido em uma família pobre e viver em um país onde só as classes sociais mais privilegiadas conseguiam estudar, viu seu desejo de se tornar alguém importante um sonho impossível, uma vez que seus pais serem pobres e não terem condições de pagar as mensalidades da escola que começou a frequentar. Quantos jovens e crianças têm esse sonho no Brasil? É fácil estudar numa pandemia? Aula 1. Impactos da pandemia nas escolas do Brasil. Introdução. No Brasil, como em qualquer lugar do mundo, há desigualdades sociais, principalmente nas escolas públicas de ensino fundamental. Haja visto que as desigualdades sociais interferem no dia a dia dos alunos e professores. É preciso entender melhor sobre quais são as consequências que as desigualdades sociais trazem para o aprendizado dos alunos e quais são as ações que podem ser feitas para melhorar ou solucionar tais problemas no âmbito escolar. Histórico. Resumo geral. Durante a pandemia, milhares de alunos foram afetados na educação, tendo suas aulas suspensas. Com isso, os professores e alunos tiveram que se adaptarem a essa nova realidade. História. Em 2020, chegava a pandemia em nosso país. Milhares de pessoas foram infectadas e houve um número muito alto de mortes. Com essa triste situação, as escolas públicas e privadas tiveram que fechar e as aulas foram suspensas. Alunos e professores precisavam se adaptar a uma nova forma de educação. Fundamentação teórica. Primeira fonte. Conforme Alves, 2020, a sugestão de educação remota na rede pública como um todo pode ser percebida como um grande equívoco, pois inviabiliza o acesso ao conhecimento da classe social menos favorecida, por não ter acesso às tecnologias digitais ou não possuírem condições de moradia adequada para acompanhar de maneira satisfatória os momentos de aulas virtuais, pois moram em residências pequenas com poucos espaços apropriados para poder estudar. Segunda fonte. Para Rosa, 2020, no atual momento de pandemia, os docentes, num contexto de extrema urgência, tiveram que passar a organizar aulas remotas, atividades de ensino mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação presencial.
Terceira fonte. Segundo os autores Miranda Lima, Oliveira e Teles, 2020, o atual momento em que vive a educação, assim como em outras áreas, é desafiador mediante da conjuntura atual que estamos vivenciando. Nesse cenário, o desafio assumido pelos docentes e alunos é grande. São inúmeras as problemáticas que estão sendo enfrentadas pelo professor, como o desinteresse dos alunos, falta de equipamentos e de apoio dos pais e das instituições de ensino, dentre outros, sendo necessário criatividade e o uso de diversas estratégias para que seja possível desenvolver as suas atividades. Hoje é comemorado o Dia do Professor e nesta data vamos mostrar os desafios enfrentados por estes profissionais que durante a pandemia tiveram que se reinventar. O dia, em homenagem à categoria, foi instituído por um decreto em outubro de 1963. Com a chegada da pandemia, os professores tiveram que se reinventar. Saíram das salas de aula e passaram a adotar a única opção de ensino possível, o virtual. A mudança veio acompanhada de muitas dificuldades para a categoria, principalmente tecnológicas. Está sendo um aprendizado da convivência humanitária, das nossas perdas e principalmente dos conteúdos. Essa nova escola que vem aí, não é? Com propostas que vai favorecer a estrutura do país, é muito importante. E, para tanto, nós, professores, temos tido a oportunidade e o desafio. Esse desafio é o novo. As aulas online também foram desafiadoras para os profissionais da rede particular. Para nós, professores, foi desafiador ser inserido nesse novo formato de educação e, ao mesmo tempo que nós, professores, estamos aprendendo a lidar, nós já temos que estar ensinando os alunos os conteúdos, enfim, as disciplinas, as matérias, dentro desse novo formato, né, de educação que dá para a gente perceber que não é apenas algo momentâneo, passageiro. De acordo com o censo escolar, em 2020, foram contabilizados 2.200.000 professores em atuação nas 179 mil escolas de educação básica do Brasil. Diante da importância desses profissionais, desde 1988, a Constituição Federal garante os direitos da categoria. Entre os direitos previstos na Constituição está o da valorização dos profissionais de ensino, que nem sempre é garantido na prática, segundo especialistas da área. Durante a pandemia e na retomada das aulas presenciais, por exemplo, ficou clara a necessidade de maior investimento nas escolas. É necessário investimento em tecnologia, em conexão, é necessário investimento na infraestrutura da escola e também em colocar no ambiente escolar as condições de segurança sanitária necessárias para que o retorno após pandemia se faça com a tranquilidade de que não seremos infectados e nem retornar, né, esse processo de aumento da infecção da Covid-19 nas escolas públicas. Acho que falta reconhecimento e investimento, né? Bom, para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com um especialista em Direito Educacional, integrante do Sindicato dos Docentes da Universidade de Brasília, doutor Alexandre Bernardino Costa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, já adiantamos um pouquinho na reportagem, mas em linhas gerais, quais são os direitos e garantias dos professores previstos na Constituição, previstos em lei? Bem, vocês colocaram reportagens muito boas que estão retratando o atual da vida dos professores e das professoras. Mas a principal garantia que a gente pode ter é a liberdade acadêmica, né? A possibilidade de exercer democraticamente o pluralismo de ideias dentro de sala de aula e fora da sala de aula também, no exercício docente, né, nos mais diversos níveis, nas mais diversas instâncias, né, educacionais. É importante que a gente tenha a possibilidade de qualificação ao longo da carreira, a gente tem que ter possibilidade de formação continuada. Essa formação continuada tem que ser oferecida permanentemente para as professoras e os professores. A gente tem que ter um processo de valorização, né, que infelizmente não ocorre na maior parte dos casos, onde a valorização da atividade docente, da atividade
de pesquisa, da atividade de extensão universitária, da atividade de ensino no ensino fundamental e médio, elas têm que ser valorizadas pela sociedade e pelo Estado. E um dos pontos básicos de valorização é a remuneração. A gente tem que ter remuneração adequada para que a gente selecione os melhores quadros, para que a gente possa ter uma qualidade no processo educacional. A gente tem que ter piso salarial que seja realmente digno e que possa gerar dignidade dos professores e das professoras na sua atividade, né? Esses seriam os direitos que a gente teria, mas que, infelizmente, não são garantidos na prática. A gente tem as obrigações de trabalhar com qualidade, de exercer o nosso ofício com amor e dedicação, mas a reciprocidade não tem sido efetivada adequadamente. Qual foi o impacto da pandemia nesses profissionais? Foram inúmeros, né, doutor Alexandre? O que o senhor destaca? Olha, a reportagem já destacou que a questão tecnológica foi um obstáculo bastante grande, porque não é do dia para a noite que a gente aprende a lidar com tecnologia, que a gente aprende a lidar com tecnologia e educação, né? Porque são dois aspectos relevantes, porque o processo educacional, que está acostumado a ser vivenciado com pessoas presentes em sala de aula e fora de sala de aula também, é uma coisa. Outra coisa é você trabalhar o processo de aprendizagem, o processo onde a gente ensina e aprende juntos, coletivamente, através do computador, né? Muitas vezes com rede precária, muitas vezes com equipamento precário, sem que houvesse financiamento para que nós, professores e professoras do Brasil inteiro, tivéssemos a oportunidade de comprar equipamentos adequados. A gente ressalta que as mulheres tiveram um ônus maior ainda, porque normalmente é sobre elas que recai o cuidado com a sua prole, e na sua casa ela tem que cuidar das crianças, tem que educar as suas crianças e, ao mesmo tempo, trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem no computador. Essa dificuldade, ela gerou sofrimento mental muito grande, ela gera uma angústia muito grande, ela gera uma incapacidade de lidar com os problemas por não ter apoio adequado e por não ter os meios necessários para lidar com isso. Mas o professor e a professora têm se reinventado ao longo desse processo e, mesmo com todas as dificuldades, tem sido bastante efetivo o aprendizado na medida do possível, é claro. Porque a gente sabe que a gente tem um público, inclusive no ensino público de ensino fundamental e médio, que não tem acesso à rede e não tem acesso a equipamentos. E, consequentemente, a gente tem um déficit bastante grande que a gente vai ter que trabalhar no retorno, né, da pandemia. Nesse dia que é tão emblemático, a gente falou, né, que falta reconhecimento, investimento. Qual é a mensagem que o senhor deixa? O senhor é do sindicato, tem experiência e recebe queixas também, né, das mais diversas áreas. O que o senhor deixa aqui de reflexão nessa data? Olha, como reflexão, eu lembro sempre nosso patrono, Paulo Freire, né, que a educação é um ato de amor, né, um ato de amor que a gente aprende e ensina juntos. A gente não tem um processo de ensino-aprendizagem de cima para baixo, ele é horizontal e ele tem que ser efetivado no coletivo. E as queixas que a gente tem são, sobretudo, sobre as condições de trabalho, sobre a precariedade dos contratos de trabalho, sobre a precariedade dos instrumentos e dos meios necessários a efetivar esse trabalho. E a gente vai ter uma possibilidade de recuperar tudo isso no retorno. E um retorno, inclusive, muitas vezes assodado, que é feito de uma forma muito abrupta, como se o prejuízo pudesse ser sanado com 1 ou 2 meses, já ainda em pandemia, e necessário, mas ainda em pandemia a gente não está em condições sanitárias satisfatórias ainda. O senhor acredita que até o ano que vem as instituições vão conseguir se adaptar e garantir um retorno seguro para professores, alunos? Eu espero que só ano que vem, primeira coisa. Infelizmente, a gente está voltando antes da hora, né? Segundo, a gente tem que ter investimento em pessoal, em recursos humanos, em formação, em investimento tecnológico e investimento em infraestrutura. E esse investimento não está sendo feito adequadamente. Infelizmente, a gente tem que ressaltar isso e tem que buscar isso, tem que lutar por isso. Infelizmente, os desafios são enormes, né? Que a gente consiga solucionar todos esses gargalos. Doutor Alexandre Bernardino, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. A pandemia chega ao Brasil em 2020 e impacta o sistema educacional, que já sofria com problemas estruturais de longa data.
altos índices de evasão, baixo rendimento, desigualdades no acesso a bibliotecas, laboratórios e novas tecnologias. Cerca de 55% das crianças no terceiro ano do ensino fundamental, numa avaliação feita em 2016, avaliação nacional de alfabetização, eram analfabetas no final do terceiro ano. A pandemia trouxe prejuízos, sobretudo para alunos e escolas mais carentes, mas tem gerado também oportunidades e muitos desafios. Uma brutal aceleração da inclusão digital, tanto de professores como alunos, tanto que as competências digitais vão acabar entrando na formação inicial e continuada dos professores por decisão do CNE e do MEC. O fato de os nossos estudantes terem ficado tanto tempo longe da escola, então existe essa questão do resgate do vínculo dos estudantes, né, a trabalhar a questão do pertencimento, a grande questão que foi debate o tempo todo, né, que é a falta de equidade no tratamento em relação ao direito de acesso às tecnologias. Emerge o ensino híbrido com mais força e a gente precisa, então, dar garantia de infraestrutura tecnológica no âmbito das escolas, inicialmente, para que o ensino híbrido seja desenvolvido. Aquilo que ele aprende na escola é fundamental para a construção do seu projeto de vida e ele tem que ser formado para uma autonomia em que ele se sinta não alguém que deva se beneficiar de dependência, mas um ser independente, mas que ao mesmo tempo é solidário e contribui para uma cidadania global. Falando da perspectiva dos dirigentes municipais de educação, este debatedor discorreu sobre os problemas estruturais e os impactos trazidos pela pandemia. Ele apontou uma característica bem brasileira, a disparidade do acesso à conectividade quando se olha escolas de diferentes regiões do país. Nós temos muitas diferenças na conectividade, né? A região norte, a região nordeste, ela tem um verdadeiro vazio, e quando a gente fala de ensino básico, do ensino fundamental, ele é maior ainda que o ensino médio, é o desafio dos municípios, e por isso, então, a gente precisa de olhar muito forte para isso. Esta debatedora falou do drama humano por trás de cada profissional e aluno, as mortes pela Covid, o isolamento e a pressão com envio de trabalhos a qualquer hora do dia. Por que recebe atividade 5 horas da manhã? Porque os pais que saem 6 horas para trabalhar, eles estão acordando os seus filhos às vezes 4 horas da manhã para fazer as atividades e na hora que termina já encaminha para o professor. Então o professor ele estava trabalhando e está trabalhando 24 horas por dia. Nós passamos por um período onde todas as pessoas tiveram grandes perdas e foram perdas humanas, né? Onde as pessoas, onde o nosso aluno, onde as famílias dos nossos alunos, os nossos professores tiveram essas perdas e eles estão todos doentes emocionais. Análise dos resultados. Primeira análise. Os professores tiveram que se reinventar, muitas dificuldades no ensino virtual e muitas dificuldades tecnológicas vieram com a pandemia. As aulas online se estabeleceram e os professores da rede pública tiveram ainda mais dificuldades. Há uma necessidade de maiores investimentos do poder público nas escolas, tecnologia, conexão, estrutura e melhoria nas condições sanitárias. A maior dificuldade dos professores foram as condições de trabalho. Segunda análise. A pandemia trouxe prejuízo para as escolas mais carentes. Altos índices de evasão, baixo rendimento, desigualdades de acesso a bibliotecas, laboratórios e tecnologias. Houve uma aceleração da inclusão digital para professores e alunos. Terceira análise. Além dos prejuízos educacionais, alunos e professores tiveram a parte emocional abalada por conta das doenças e da grande quantidade de mortes no país. Conclusão. Mesmo com tantas adversidades, professores e alunos terminaram por se adaptar para ensinar
e para aprender nesse momento histórico em que vivemos. As diferenças são muitas, os impactos são imensos, mas sempre há uma saída, uma luz no fim do túnel. Basta manter acesa a chama do compromisso com a educação